Deus é bom em todo tempo, vocês concordam comigo? Amados, eu tenho uma palavra de instrução nessa noite. Amém? Algumas palavras, a maioria delas, que o Senhor me dá quando eu estou orando. Quando eu estou orando, eu estou conversando com o Senhor ou em comunhão com o Espírito. E ali no momento que eu oro, Deus me dá visão, me dá revelação, me dá instrução de algumas coisas que são importantes para a nossa vida, no sentido de vivermos, obedecermos. Vocês estão comigo? Então eu tenho uma palavra bem instrutiva, por assim dizer, né? Nessa noite. Eu queria ler um texto com vocês em Eclesiastes, capítulo de número 9. Eu quero que coloquem aí, para a gente ler todo mundo aqui. Eclesiastes 9, do versículo 10, é só versículo 10 e 11, primeiro texto. É o primeiro texto, Eclesiastes 9, 10 e 11. Eu quero todo mundo aqui comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam alguns. Diga, afetam a todos. Eu me lembro até que uma pessoa, acho que foi o pastor Fernandes, que trouxe uma palavra com esse texto também, um tempo atrás. Isso é um texto bem interessante. E eu estava orando e me veio exatamente esse texto e um outro que a gente vai ler da palavra de Deus. O tempo e o acaso. Como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, o tempo e o acaso afetam a todos. Amados, o que está escrito aqui, está escrito, é uma parte da revelação. Vocês estão comigo? Se nós formos ler esse texto, pegarmos ao pé da letra, e não tivermos a divina revelação do que Deus nos fala no Novo Testamento, nós vamos nos tornar pessoas frustradas, céticas, não vamos nos importar com nada. É tanto que ele começa falando aí sobre a sepultura, que a gente tem que fazer o que tem que fazer rápido, porque para onde a gente vai, que é a sepultura, não dá para fazer nada. Está falando também que são coisas que acontecem debaixo do sol. Ele está falando desse lado de cá do céu, nessa esfera natural que nós vivemos, todos vivem. Está falando de todos mesmo. Volta mais um, por favor. Aliás, é aí mesmo, é o 11 mesmo. Percebi ainda outra coisa: debaixo do sol os velozes nem sempre vencem. Muitas pessoas correm e nada acontece. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Nem todo mundo que é forte vence a batalha. Os sábios nem sempre têm comida. Muitos estudam, buscam conhecimento, se esmeram, sacrificam muitas vezes lazer, comunhão com a família para estudar, e nem sempre prosperam. Vocês estão comigo? Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Eu não sei se você já parou para pensar e fazer algumas análises de coisas que aconteceram com você, que não foram boas. E muitas vezes a gente pensa, né? Tenho tentado buscar o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, mas eu observo que alguém da minha família, alguém de perto de mim, não faz o que eu faço, não busca o Senhor, não se importa com nada, não é prudente, e tudo dá certo. Por que, Senhor, que Tu abençoa o ímpio e não a mim que sou justo? Às vezes, amados, nós chegamos num ponto que nos fazemos essa pergunta, porque observamos o nosso redor, as pessoas, né? Às vezes a gente analisa ao nosso redor de uma forma bem esticada mesmo, né? Não só
os que estão ali no nosso entorno, mas observamos muitas pessoas. Até gente que não faz parte do nosso ciclo de influência, a gente observa a vida deles, a vida de pessoas que às vezes nem temos intimidade, ficamos fazendo análise, julgamento. Por que dá certo? Por que a família de fulano dá certo? Por que o casamento de fulano dá certo e o meu não dá certo? Por que fulano faz a mesma coisa que eu, tem a mesma profissão que eu, estudou na mesma universidade que eu, e parece que tudo para ele deu certo, para mim nada dá certo. Eu até me esmerei mais. Eu até busquei mais conhecimento, me aprofundei mais, mas para mim parece que a coisa não está indo. Alguns se dão bem numa área, outros não se dão bem na mesma área, que alguns se dão bem. E a gente às vezes fica frustrado. E quando a gente vem para esse texto da Bíblia, a gente fica, meu Deus do céu, eu sabia, meu pão só cai do lado da manteiga no chão. Não tem uma vez que meu pão não cai do lado da manteiga. Meu time só vive na zona de rebaixamento. E por aí vai. Se a gente for falar, eu estou usando esses termos aqui para não ficar tão pesado. Tem pessoas que dizem, essas coisas só acontecem comigo. E a gente olha ao redor, principalmente quando a gente congrega, a gente olha a vida dos irmãos. A gente tem que ter cuidado. Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 6, eu não estou lembrado qual é o versículo, que nós não devemos nos comparar com ninguém. Tem um outro texto da Bíblia que eu quero ler com você, que é como se fosse o oposto disso aqui. Mas isso aqui é verdade. O tempo e o acaso afeta todos no mundo. Mas tem uma forma de nós vivermos em Cristo que nós não, amados, não devemos ser afetados pelo tempo e pelo acaso. É quando temos uma vida com propósito. Eu vou citar um exemplo para você de como devemos ser uma igreja com propósito. Não é que nós, como igreja, ou todas as igrejas, cada qual deve escolher o seu propósito. Tem muita igreja, muita gente escolhendo o seu próprio propósito de vida. Não é isso. Quando nós descobrimos o nosso propósito, você está comigo? Descobrimos, não é quando escolhemos. Descobrimos o propósito e tentamos andar nesse propósito, ministrar nesse propósito. Vamos encontrar muitas batalhas. Os processos podem ser dolorosos, pesados, mas é importante que você esteja vivendo no propósito que Ele escolheu para você, o propósito que você descobriu. Não escolhemos propósito. Escute isso. Ninguém escolhe propósito, você descobre seu propósito de vida. Muitas igrejas na pandemia fecharam. Igrejas grandes. Eu não quero dizer aqui, eu não quero fazer uma declaração descuidada de dizer que todas as igrejas que fecharam e não abriram mais eram igrejas que não tinham propósito. Eu não sei. Eu só sei que nós estávamos numa situação que não fechamos por um milagre. A gente não tinha nem porta para fechar. Nós não tínhamos, amados, nada. Estávamos ali na associação pela graça, pela misericórdia de Deus. Tempo difícil, ninguém podia ministrar. Não tínhamos nada, não tínhamos renda. Foi um momento que muitas pessoas foram pegas de surpresa. Muitas pessoas questionaram a vida, perderam parentes, ficaram com crise de ansiedade, pânico e por aí vai. E eu me lembro, são detalhes que a gente não esquece, que a pandemia não tinha terminado ainda. Nós fizemos uma reforma lá atrás na associação, num canto que era só mato, com a permissão do Márcio Caetano lá, fizemos uma reforma, não estava mais cabendo na sala e de repente começou a florescer. E recebemos a visita do pastor Ivonaldo com mais 2 pastores, eram 3, obrigado, querida, de outro ministério. E eles estavam de braços cruzados, não o pastor Ivonaldo, esses pastores assim olhando, e nós naquele momento de adoração, de celebração, e a unção caindo, e eles assim, de braços cruzados, um olhava para o outro. Quando terminou o culto, eles foram embora. Depois, no outro dia, o pastor Ivonaldo me falou que eles disseram assim: pastor, o que é aquilo? Uma igreja dessa que não tem nada, não tem nenhum prédio. Depois da pandemia, a probabilidade desse pessoal nem existe mais. Mas você sentia uma vida no meio desse povo.
Você sentia uma vida, uma coisa que aquecia o coração. E Senhor, isso é a igreja com propósito. Quando nós vivemos o propósito que descobrimos em Deus, eu quero dizer para você, muitas coisas ruins podem acontecer, mas você vai ter que passar por isso para cumprir o propósito de Deus. É por isso que é importante uma igreja com propósito de Deus. Cristãos com propósito. O propósito deve consumir, por assim dizer, teu coração, a tua alma, cumprir o propósito. Tudo que Deus criou com propósito. Criou a boca com propósito. Criou os membros do corpo com propósito. Muitos fazem com os membros do corpo e com tudo que tem, coisas fora de propósito. Muitos usam o dinheiro para um propósito completamente errado, diferente daquilo que Deus deu para ele. Vocês estão ouvindo? Então eu quero ler o segundo texto dessa noite, quero que coloque aí, é um dos textos mais poderosos do Novo Testamento para mim, Romanos 8, 28 ao 32. Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que, olha só a diferença desse texto para o outro. Sabemos que Deus age, quem é que age aí? É o tempo e o acaso? Quem afeta aí? Quem afeta o povo de Deus? Tem um agente, né? E tem aquele que sofre, como diz no estudo da língua portuguesa, tem o que sofre a ação, tem o verbo, aquela coisa e tal. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem é o agente que trabalha aí? Quem é que sofre a ação? Diga nós. É diferente? O texto que nós acabamos de ler diz que o tempo e o acaso afetam a todos. O agente lá era o tempo e o acaso. E os afetados? Todas as pessoas. Amados, isso é uma lei espiritual que existe na terra por causa do pecado de Adão. Que o tempo e o acaso afetam todos. Isso não pode ser mudado. É uma lei espiritual. Aliás, tem uma forma de ser mudado. Ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Crente fora do propósito é afetado pelo tempo e pelo acaso. E nós estamos vendo isso acontecer no mundo todo com muitas pessoas. E nós ficamos, o que é isso? Por que aconteceu isso com fulaninho? Por que fulaninha morreu assim? Por que fulaninho está passando por isso? Por que outro ciclaninho está passando por tudo isso na vida dele? E nós ficamos com medo quando vemos certas coisas acontecerem na vida de alguns cristãos, porque não entendemos por que eles estão passando por aquilo. Pode ter certeza de uma coisa, querido, não é Deus agindo na vida dele para o bem. Não é. Não é. Eu estou dizendo para você a importância. Duas coisas que eu quero que você escute nessa noite com muita atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Tem um outro texto, tem uma outra versão, não precisa nem mudar não. Eu tenho uma anotada aqui. Eu quero ler, fala de 3 formas. Tem esse aí que nós acabamos de ler. Tem um outro que diz, alguns manuscritos dizem, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente e para o bem dos que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Um outro diz, sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom com os que foram chamados segundo o seu propósito. Então, amados, de todo jeito, Deus está agindo para o nosso bem. Para o bem de quem? Em primeiro lugar, daqueles que o amam. E depois vem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que o amam. Vocês acham que esse amor que a Bíblia está falando, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é só simplesmente aqueles que o amam? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa na rua, qualquer lugar, você ama a Deus? Talvez 90%, 95% das pessoas vão dizer, amo. Amo a Deus, amo. Eu já perguntei para muitas pessoas, eu tenho esse costume de quando estou conversando com as pessoas, quando eu estou em aconselhamento, quando eu estou fazendo uma obra de libertação, evangelismo, eu pergunto, você ama Jesus? Pode parecer uma pergunta insensata, mas é uma forma de tentar extrair da pessoa algo que está lá, talvez adormecido, porque quando ela confessa,
Às vezes isso estava lá morto, adormecido, isso vem a existir, volta a viver. Você ama a Jesus? A pessoa diz, eu amo. Eu pergunto de novo, você ama de todo coração a Jesus? Ama, ela já vai mudando até o tom de como está falando. É importante isso. E eu quero dizer para você que todo mundo diz que ama a Deus. Todo mundo diz, mas essa não é a questão. A Bíblia, quando fala aí de amor, está falando de relacionamento. E está falando de uma atitude de obediência. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam nesse sentido. Jesus disse, aquele que me ama, ninguém lembra desse texto? Aquele que me ama, obedece. Aquele que diz que ama a Deus, meu Pai, obedece os meus mandamentos. A gente está falando desse tipo de pessoa que diz que ama. Não é aquele que diz da boca para fora que ama a Deus e faz tudo na vida segundo a sua própria vontade. Não. Nós estamos falando de pessoas que amam a Deus, que dependem dEle, que se movem nele. Deus age em todas as coisas a respeito dessas pessoas. É tanto que na sequência diz, dos que foram chamados segundo seu propósito, dos que enxergam, dos que têm discernimento de uma vida de propósito. Está falando de intimidade, está falando de obediência. Só esse nível te tira do tempo e do acaso. Andando na linha, não no sentido de ser um escravo da religiosidade. Não estou falando isso. Andando na senda do Espírito. Sendo cuidado perto dos olhos do Senhor. Instruído por Ele. É o que está escrito no Salmo 32, versículo de número 8. Eu gosto muito desse texto. Põe aí para mim, depois tu volta. Salmo 32, 8. Esse é o tipo de vida que leva a Deus a agir em todas as coisas. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, cuidarei de você. Está falando de instrução, relação e cuidado. Mas tem uma outra versão, põe aí para mim, por favor. Que é o que fala perto dos olhos. Eu acho essa incrível. Diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Tem outro que diz, cuidarei de ti perto dos meus olhos. Amados, a gente está falando exatamente de um cuidado, de uma instrução de perto. Que nem o pai que diz, meu filho, fica aqui perto de mim, não sai de perto de mim. Eu quero estar vendo você o tempo todo. Tudo que você fizer, eu quero estar vendo o que está acontecendo. É um cuidado, é uma relação que Deus está vendo você. E você está vendo Deus o tempo todo. É desse tipo de amor. É desse tipo de relação que a gente está falando. Uma relação que Deus te vê. Que Deus sabe de tudo. Que mesmo Deus sendo onipresente, onipotente, onisciente, né? Tendo todos os atributos divinos, às vezes a gente tem que dizer para Ele. Compartilhar com Ele. Porque isso é uma forma de nós, amados, honrarmos o Senhor, nos reportando a Ele. Mesmo que a gente vá falar coisas que a gente já sabe, que Ele sabe. Que a Bíblia diz que antes que a palavra saia da boca, Deus já sabe o que a gente vai dizer. Ele quer ouvir, ainda assim Ele quer ouvir. Ele quer ouvir quando nós estamos precisando de uma direção. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me aconselharia, me instruiria e cuidaria de mim perto dos teus olhos. Essa é a forma de nós sairmos, amado, dessa zona nebulosa do tempo e do acaso, que afeta a todos. É como se ensinava, mais ou menos parecido, viu? É só uma comparação. No Velho Testamento, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Era como se Deus estivesse apresentando dois caminhos. A Bíblia inteira apresenta dois caminhos. A Bíblia inteira. Te apresento morte e vida. Escolham a vida. Lá no Éden, Deus apresentou para Adão e Eva, aliás, apresentou para Adão vida e morte. É assim desde que Deus criou o mundo. Se Adão, tu pode comer de tudo, 99,9, menos aquela que está no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal.
E Deus foi claro. Deus não fez armadilha para ele. Deus disse, porque se tu comer, certamente morrerá. Bem claro. Mas ele foi lá e comeu. Eva comeu, foi enganada. A Bíblia diz que ela se tornou transgressora. Paulo diz em Timóteo. A mulher foi seduzida pela serpente, foi enganada, comendo se tornou transgressora. E levou o marido a comer, e ele foi de livre volição, se tornou um homem emancipado de Deus e comeu. Mas desde o início da Bíblia se apresenta dois caminhos. E lá Deus fala, te apresento bênção e maldição, te apresento vida e morte, escolhe a vida. Hoje, nós temos assim também no Novo Testamento, Jesus apresentou dois caminhos. Apertado é o caminho, e tem espinhos, o caminho que conduz à vida. Existe uma porta estreita, larga é o caminho que conduz à perdição. Eu não sei se é Apocalipse que fala de duas filas. Fala da fila das ovelhas e a fila dos bodes. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Sempre se apresenta dois caminhos. Sempre na Bíblia se apresenta dois caminhos. E o que eu estou falando para vocês eu estou falando do tempo e do acaso, que afeta a todos, e eu estou falando de uma vida com propósito. Vocês estão comigo? Todas as coisas cooperam. Deus age juntamente com todas as coisas para o bem. Deus só nos quer fazer bem. Se você começar a receber impressões, pensamentos de que Deus não é tão bom assim, de que Ele te esqueceu, de que Ele deu as costas para você, ou que certa coisa ruim, certa doença veio, certa situação extrema que está te fazendo amargar a dor, isso não é de Deus. A Bíblia diz que dele procedem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem da onde? Do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Lá, se eu não me engano, em Jeremias ele disse, eu é quem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de lhes fazer bem e não mal, plano de lhes fazer prosperar, dar vida. Deus é imutável. Se Deus vai fazer alguma coisa, essa coisa certamente será uma coisa muito boa. Se Deus vai agir a respeito de nossas vidas, pode ter certeza que Ele vai fazer o bem, nunca o mal. Nós temos a mania de atribuir a Deus o mal. Por que isso aconteceu comigo? Me traístes, meu Senhor. Como se Deus tivesse agido diretamente para nos fazer o mal. Algo aconteceu por causa do tempo e do acaso, porque nós estávamos fora do propósito, olhando para a direção errada, posicionado na direção errada. Desvio de propósito é coisa séria. Eu vou dar um testemunho forte aqui para vocês, um testemunho conhecido pelo Brasil todo. Uma certa cantora, não vou dizer o nome dela, começa com M de Marília Mendonça, não vou dizer o nome da cantora. Todo mundo sabe da história daquela menina. Como foi que ela começou? Ela começou na igreja, mãe cristã, cantando na igreja. Deus deu a ela não só uma voz afinada, porque tem gente que pensa que ter voz afinada é sinônimo de que você vai fazer parte de um ministério de louvor. Nem sempre. Tem muita gente que tem voz afinada, que passa pelo ministério de louvor, Deus trata ali na obediência e na honra, e depois leva ela para ministério de cura, ministério de palavra e muitas outras coisas, evangelismo. Nem sempre uma pessoa que tem voz afinada, ela vai passar a vida no ministério de louvor. Tem pessoas que têm voz para arrebatar a multidão, gente. Aí, eu tenho uma voz linda. Deus não deixou eu ser cantor. Eu tenho, amados, um ministério de louvor assim, frustrado dentro de mim, sabe? Brincadeira. Marília Mendonça, dotada de um dom, de um talento, de arrastar a multidão. Começa no propósito, desvia esse propósito. Aí está cantando para as multidões. Sofrência. Traição, adultério. E aquilo que foi colocado nela estava sendo usado para outro propósito. Às vezes Deus julga, né? Exerce juízo em alguns
para resgatar o temor nos outros. Muitos desses cantores começaram na igreja, cantando, o pai e a mãe orando por eles, tendo orgulho deles trabalhando na igreja. Aí o dom é brilhante, é pesado, aí vão para o mundo por causa do dinheiro. Isso é desvio de propósito. O tempo e o acaso sempre encontram tais pessoas. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite a segurança. Eu estou aqui para falar da segurança de entendermos o propósito de Deus na vida da gente. Eu oro muito para que Deus me dê clareza de propósito sempre. Eu já sei o propósito de Deus na minha vida, já está claro. Mas, amados, nas entrelinhas eu preciso de mais clareza. Eu preciso de mais clareza. Nunca seja um crente afoito, que por não ter clareza de tudo que Deus quer para você, você sai metendo as caras e fazendo tudo que você acha que tem que fazer. Tomando decisões drásticas. Aí muitas vezes não entendem, porque você está plantando uma semente. Tudo que fazemos nessa vida, amados, é baseada nesse princípio e conceito bíblico de semeadura e colheita. Tudo, lá em Gálatas 6 também fala sobre isso. Tudo o que o homem semear, disto ele colherá. Tudo colheremos. Os que semeiam para o Espírito, colhem vida. Deus age em todas as coisas para aqueles que o amam, para aqueles que semeiam no Espírito, para aqueles que andam em relação, olhos arregalados, olhando para Deus, buscando nele sempre uma orientação e uma resposta. Os que semeiam na carne, colhem corrupção. Pode ser crente, pode ser descrente. Semeou na carne, vai colher corrupção. Vocês estão aqui comigo? É como se Deus apresentasse os dois caminhos. O caminho do amor, da relação e do propósito. Ô, meu querido, você vai para a igreja, mas continua sendo afetado pelo tempo e pelo acaso. E a maioria dos cristãos, escute isso. A maioria dos cristãos, eu não estou falando das pessoas que estão no mundo, porque elas já estão no mundo. Eu estou falando que a maioria dos cristãos estão sendo afetados pelo tempo e pelo acaso. Desvio de propósito. Pessoas que acham que estão vivendo um propósito, mas é um propósito completamente fora daquilo que Deus sonhou para elas. Não esqueça isso que eu estou te dizendo. Você não decide, você não escolhe seu propósito, você só descobre. Aceita, pede graça ao Senhor Jesus para cumpri-lo. Aleluia! Quantos estão aqui? Para encerrar a mensagem, vamos ler de novo e encerrar o texto. Volta para Romanos 8, 14, por favor. Acho que é 14, é? Ou não? Não, é 28. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais um. Olha só como muda daquele outro texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais um. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Esse próximo texto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O tempo e o acaso? Esse texto aí, quando diz, que faz essa pergunta, se Deus é por nós, quem? Esse termo quem, no grego, é quem ou que. Não é só uma pessoa. Pode ser uma pessoa, mas pode ser uma situação, pode ser o tempo, pode ser o acaso. Se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? O que? Está falando de qualquer coisa. Quem ou o que será contra nós? Então, amados, se nós, amados, temos esse Deus é por nós, amados, se Deus é diga por mim.
Sabe o que significa isso? Se Deus é por mim, não quer dizer que Deus toma partido. Deus tomou teu partido, Deus agora é partidário, Deus é teu colega, não importa o que você faça, que você obedeça ou não, Ele vai te obedecer porque você é o queridinho dele. Não, não é isso não. Não é isso. Deus é por você porque decidiu estar do teu lado contra todos os teus inimigos. Tem crente que canta até isso. Embora você esteja vivendo no orgulho, na desobediência, Deus é... Não, não é isso. Quando a Bíblia diz Deus é por nós, significa que Deus foi favorável a nós no ápice da sua graça. Deus foi propício, que propício significa ser favorável. Propiciatório no Antigo Testamento significava lugar de favor. O pecado do povo era protelado por causa do favor de Deus que vinha através do sacrifício de animais. Propiciatório, lugar de favor. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Isso é uma coisa que já foi feita. Nós podemos sair disso. A questão não é quando nós vamos entrar. Isso já foi feito por nós. A questão é não sair disso. É muito fácil sair disso. Sair do favor. Sair do comportamento favorável de Deus. Se Deus é favorável a nós, o que ou quem será contra nós? Eu estou falando de favor. Para quem é o favor de Deus? É para todos de forma indiscriminada? Não. O favor de Deus é para aqueles que o amam. O favor de Deus é para aqueles que obedecem. É para aqueles que mesmo que estejam passando por lutas, dores na alma, batalhas ferrenhas, perseguições incompreensíveis, sem motivo, eles decidiram ficar com o Senhor. Decidiram ser cuidados perto dos olhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O último, por favor. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Olha, Deus não poupou Jesus por nós, amados. Você já parou para pensar? Deus não poupou Jesus e Ele olhava para nós. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por quem? Vocês lembram que no primeiro texto que nós lemos dizia: o tempo e o acaso afeta todos aí, ó. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? A Bíblia nos fala disso, amados. Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, que o mundo é nosso. Somos herdeiros do mundo. Como não nos dará com Ele? Aí é que está o segredo. Diga: com Ele. Como não? Olha que pergunta. Como não nos dará com Ele? Jamais Paulo falaria: como não nos dará de graça todas as coisas? Não, não é isso. Como não nos dará com Ele e de graça, ou por meio da graça, todas as coisas? É favor, é graça. É graça. Você está comigo? Amados, eu quero dizer para você, encerrar essa mensagem dessa noite, dizendo para você uma coisa. X da questão: andar com Cristo. Vocês estão aqui? Obedecer a Cristo. Ter a palavra de Cristo abundante dentro de nós. Isso nos livra do tempo e do acaso. Um câncer, tempo e acaso. Nós não sabemos por quê. Pela palavra, foram pessoas que passaram uma vida sem se importar com o propósito. Se perderam em algum caminho, em alguma vereda. Um acidente de carro, um acidente de avião, um casamento destruído, um adultério num matrimônio lindo. Um adultério num matrimônio, como dizem, né? Deus não une pessoas, une propósitos. Um adultério no casamento de propósitos que estavam unidos.
É um conjunto de coisas. Mas pode ter certeza que o desvio de propósito estava aí. Pessoas que não entenderam o propósito, não se posicionaram, não amaram a Deus em comunhão. Tem um salmo que diz, eu acho lindo esse salmo: agrada-te ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando nós estamos deleitados, amados, em amor no Senhor, Deus se responsabiliza de fazer o desejo do nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Diga tudo. Tudo. Deus pega a nossa causa. Deus é responsável por todas as coisas. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do teu coração passa a ser uma prioridade de Deus quando você está deleitado nele, porque Ele sabe que o desejo do teu coração está alinhado com o propósito dele. As orações do povo de Deus, a Bíblia fala muito sobre isso. Deus só ouve oração que está dentro do propósito dele. Deus só responde oração que está em linha com a vontade dele. Deus nunca responde uma oração se ela não estiver em linha com a vontade dele. A oração é uma oração vitoriosa. A oração é uma oração que prevalece quando ela está em linha com a vontade de Deus. A nossa segurança de termos as nossas orações atendidas é quando nós, amados, assimilamos bem a palavra, discernimos bem a vontade de Deus e oramos ela. Não é só jogar versículos a esmo porque Deus vai atender a palavra, não. Nós precisamos entender a vontade dele. Eu tenho muito cuidado em pedir coisas a Deus, eu tenho muito cuidado. Por que, pastor, que você tem cuidado? Eu tenho cuidado porque se eu peço coisas a Deus que estão fora da vontade dele, eu não vou receber. E quando eu não recebo algo que eu peço a Deus, isso gera em mim um sentimento de frustração e decepção com a oração. Isso causa um efeito muito ruim no cristão. Quando você ora e não ouve resposta, e não tem o que você pede, causa em você um efeito ruim, causa em você, amados, uma reação terrível, instintivo. Você não quer, mas acontece. Você fica medroso, você para de orar, você para de crer. Temos que ter cuidado em conhecer a vontade do Senhor, em ser cuidado perto dele. Ele diz: eu instruirei, eu o aconselharei, eu lhe guiarei no caminho que você deve andar e cuidarei de você perto dos meus olhos. Isso vem dele? Quantos podem dizer amém? Se queremos estar fora, amados, desse efeito nocivo do tempo e do acaso, nós precisamos, amados, amar a Deus e andar no propósito dele. Quantos podem dizer amém? É por isso, amados, que eu amo conversar com pessoas que entenderam o seu propósito no Senhor. Você pode dizer amém?